Convidamos todos a se acomodarem em seus lugares. A seguir, ouviremos as boas-vindas do reitor da Universidade Federal do ABC, Dácio Mateus. Bom dia a todas e todos. Uma alegria esse dia de festa e sol. Eu queria primeiro cumprimentar o nosso excelentíssimo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que nesse mesmo auditório recebeu o primeiro título de doutor honoris causa da UFABC. Eu quero cumprimentar a senhora Rosângela Lula da Silva, a nossa querida Janja. Ela que nos dará o prazer de uma conversa logo após essa cerimônia, nesse mesmo auditório. O excelentíssimo senhor Orlando Morando, prefeito municipal de São Bernardo do Campo, em nome de quem eu cumprimento todas e todos os prefeitos e prefeitas aqui presentes, agradecendo imensamente a presença de todos e todas vocês. E também todas as autoridades municipais e o valoroso povo da cidade de São Bernardo que acolhe esse campus da UFABC. Quero cumprimentar nosso excelentíssimo ministro da Educação, senhor Camilo Santana, em nome de quem eu saúdo todos os demais ministros. Vou me dar a liberdade de não nominar cada um, porque temos o prazer de serem muitos aqui presentes, e também toda a equipe do MEC, com a qual queremos apresentar uma especial deferência à nossa secretária de Educação Superior, Denise Carvalho. Queremos cumprimentar a ministra Luciana Santos, da Ciência, Tecnologia e Inovação, em nome de quem eu cumprimento todas as demais ministras e secretárias aqui presentes. Quero cumprimentar todas e todos os deputados federais e estaduais, que muito nos honram com suas presenças, a nossa vice-reitora eleita, professora Mônica Schroeder, em nome de quem eu cumprimento toda a comunidade universitária da UFABC, docentes, servidoras e servidores, trabalhadoras e trabalhadores terceirizados. E aqui eu quero dar uma saudação especial e calorosa para os ingressantes, os mais de 2.000 alunas e alunos ingressantes da UFABC nesse ano de 2023. Sejam todas e todos muito bem-vindos à nossa comunidade. Quero cumprimentar as demais autoridades, convidadas, convidados, amigos e amigas. Nós devemos primeiro agradecer ao presidente Lula, que já nos primeiros 100 dias do seu governo, recebeu reitoras e reitores das universidades federais e dos institutos federais para retomar o diálogo do Palácio do Planalto com as nossas instituições, num sinal de respeito à educação e à ciência e tecnologia. Mas também, logo em seguida, para anunciar o início, a retomada da recomposição dos recursos orçamentários para a educação e para a ciência e tecnologia. Foram 2 bilhões e 400 milhões destinados às universidades e institutos federais, que
começam a dar fôlego para a retomada da reconstrução das nossas instituições de ensino e de pesquisa. Lembrando que 95% da ciência brasileira é produzida nas universidades públicas desse país. E essa retomada é fundamental, porque nos últimos 6 anos nós sofremos cortes sucessivos muito além dos limites que o teto de gastos nos impunham. E cortar na educação e na ciência é comprometer o futuro de novas gerações e o desenvolvimento e a soberania do nosso país. O evento que hoje nos reúne aqui é mais do que a entrega à comunidade de um prédio, com 22 laboratórios de ensino e pesquisa, além de salas de aula para pós-graduação, cujos 1.800 metros quadrados se somam a uma infraestrutura já existente. Ele aumenta a nossa capacidade de cooperação e de relação com a comunidade e com o setor produtivo, com a inovação, com a indústria e com os agentes públicos e privados da nossa região, por meio da pesquisa científica, da inovação, da pós-graduação e da formação de profissionais altamente qualificados. Essa obra foi possível graças a um investimento inicial no final do segundo governo Dilma, de recursos próprios do MEC e da UFABC, mas também da FINEP, que financiou parte dessa obra, e conseguimos, nesses últimos 4 anos, garantir a continuidade e finalização graças à destinação de emendas parlamentares da bancada paulista na Câmara Federal e de emendas individuais, especialmente dos deputados Paulo Teixeira, aqui na qualidade de ministro de Desenvolvimento Agrário, Alencar Santana, nos apoiando, deputado Ivan Valente, também nos apoiando, e o deputado Vicentinho, nos apoiando, a quem nós queremos agradecer publicamente todo o apoio nesses anos. E queremos aproveitar para agradecer também aos deputados Alexandre Padilha, nosso secretário de Relações Institucionais, e a deputada Sâmia Bonfim, pelas emendas nos últimos anos. As emendas nesses últimos anos foram, sobretudo, responsáveis pelo apoio e o enfrentamento da UFABC no combate à Covid e às nossas ações comunitárias de apoio às nossas comunidades locais. Nesses tempos de recursos orçamentários reduzidos, as emendas do conjunto da bancada paulista na Câmara Federal têm sido cruciais para as instituições federais paulistas, a Unifesp, a UFSCar, o Instituto Federal de São Paulo, a UFABC e o próprio ITA. Talvez mais importante do que nós fazemos nesses prédios é como nós fazemos ensino, pesquisa e extensão na UFABC. Aqui, a interdisciplinaridade, a inclusão e a excelência são também indissociáveis e formam cidadãos e cidadãs críticos capazes de olhar problemas complexos da nossa sociedade sob vários pontos de vista e que têm na inclusão social o elemento de excelência e na qualidade uma referência para a inclusão e a produção do conhecimento para todos e por todos e todas. Esse projeto inovador é hoje uma realidade reconhecida nacional e internacionalmente, que vem sendo defendido desde a sua criação pelos magníficos reitores Hermano Tavares, Luiz Bevilacqua, Adalberto Fázio e Hélio Waldman, aqui presentes, e quero agradecer ao meu amigo reitor Klaus Capelli, que tive o prazer de ser vice-reitor, e todas as nossas equipes de servidoras e servidores, docentes, técnicos administrativos e terceirizados. Esse projeto foi desacelerado abruptamente a partir de 2016 e precisa ser retomado para sua consolidação. O plano de investimentos para os próximos anos, que apresentei ao nosso presidente e ao nosso ministro Camilo, procura indicar essas necessidades mais prementes para proteger as obras já iniciadas e projetar perspectivas de futuro.
em ambos os nossos campi, Santo André e São Bernardo. Além, claro, da necessidade de ampliação do nosso quadro de servidoras e servidores, docentes e técnicos administrativos, que trabalham incessantemente para a construção e manutenção dessa universidade. Somos hoje, ministro, uma taxa de um professor para cada 26 alunos, e um técnico administrativo para cada 27 alunos. Nós costumamos trabalhar numa média de qualidade, de manutenção de qualidade, de um professor para cada 18 alunos. Lembrando que os nossos professores têm dedicação integral e exclusiva para a docência e para a pesquisa científica e tecnológica. Hoje, a UFABC está focada nas áreas de ciência e tecnologia, ciências e humanidades e na formação de professoras e professores nas nossas licenciaturas interdisciplinares. Mas nós estamos praticamente limitados pelas áreas físicas já ocupadas em ambos os campi. Embora tenhamos um potencial enorme de expansão para a área das artes e economia solidária e para as áreas das ciências da saúde e da vida. Precisamos, portanto, de mais terrenos e, para isso, mais recursos também, é claro, e esperamos contar com o apoio das municipalidades, em especial de Santo André e de São Bernardo do Campo e das forças vivas do ABC. Tudo isso porque o nosso compromisso original, expresso no nosso Plano de Desenvolvimento Institucional, é o de contribuir para o desenvolvimento econômico e social local e regional, pautado na produção científica na fronteira do conhecimento, como acabamos de presenciar o experimento instalado no novo prédio, que trabalha justamente na fronteira do conhecimento na área de biomedicina. Para tanto, a UFABC tem contado com parceiros de primeira ordem, como o Consórcio Intermunicipal, a Agência de Desenvolvimento, inúmeras empresas e órgãos. E finalizando, para que o desenvolvimento da nossa missão faz-se necessário, portanto, uma recomposição orçamentária das universidades, e nós temos o ministro da Fazenda, Haddad, aqui presente, que esperamos ser um facilitador, porque é um grande conhecedor do papel e da capacidade das nossas universidades. Precisamos de apoio à assistência estudantil, da graduação e da pós-graduação. Transformar o PNAES, o Plano Nacional de Assistência Estudantil, numa política de Estado, através de uma legislação própria. Precisamos da valorização das servidoras e servidores. Tivemos um ótimo início de negociação com o Ministério da Gestão e Inovação e precisamos continuar essas negociações. E, por fim, a garantia da autonomia universitária nos termos da nossa Constituição Federal, tanto na escolha de dirigentes, quanto na gestão de nossas instituições desburocratizadas. Por fim, eu quero reiterar os compromissos da UFABC, para finalizar, e da Rede Federal de Ensino Técnico e Superior, e aqui eu falo, com certeza, em nome das reitoras Rayane, da Unifesp, da reitora Ana Beatriz, representada pela Jesus, a sua vice-reitora, do nosso reitor Silmário, do Instituto Federal, e do ITA, para que as nossas instituições tenham compromisso com o projeto de desenvolvimento do país, com respeito à diversidade da nossa gente, dos povos originários, a sustentabilidade ambiental e sociocultural dos nossos biomas e, sobretudo, o nosso compromisso inarredável com a democracia. Muito obrigado. Senhoras e senhores, assistiremos agora ao vídeo institucional do Ministério da Educação. A universidade ela provê bolsa moradia, bolsa monitoria, bolsa iniciação científica também, que proporciona que a gente consiga estudar
para se dedicar completamente à faculdade. É a volta dele dentro da universidade, né? Depois desse tempo, né? Os presidentes da República passaram tivessem feito com a educação o que nós estamos fazendo, o Brasil seria um país muito mais evoluído. Lá da época que ele lançou a Pedra Fundamental, passa assim um filme, né? Você fala, nossa, tanta coisa, 14 anos. Eu tomei conhecimento do vestibular da UFABC ali em meados de 2006. A gente não tinha condições na época, a opção era uma instituição pública. O financiamento através das bolsas para esses alunos é primordial. Nós estamos no novo Bloco Zeta, está sendo inaugurado agora. Nós já temos alguns laboratórios em funcionamento. Nosso laboratório em si, nós trabalhamos com doenças cardíacas com foco no SUS. O crescimento de um país está relacionado diretamente, de forma positiva, com investimentos na ciência e tecnologia e na formação dos novos talentos. No final das contas, é isso, é trabalhar para a sociedade, para trazer o melhor desenvolvimento para o povo. As políticas públicas do governo Lula foram muito importantes, né? A educação deu a possibilidade de eu transformar a minha vida. Depois de anos, o recado que eu deixo para o presidente Lula é: traga a esperança de volta, né, para essas pessoas, para a gente enquanto cidadãos. A seguir, para uso da palavra, ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos. Olá, muito bom dia. Quero saudar o nosso presidente Lula, a Janja Lula da Silva, saudar o nosso ministro Camilo, ministro da Educação, em nome dele, saudar todos os ministros aqui presentes, saudar a Cida Gonçalves, a nossa ministra das Mulheres, em nome dela, saudar todo o time de mulheres que hoje fazem parte do nosso governo Lula e que, pela primeira vez, tem a maior quantidade de mulheres à frente dos ministérios do nosso país. Saudar o nosso querido reitor, com quem eu já tive a possibilidade de ter muitos encontros, entre eles aquele lá no Palácio do Planalto. Saudar o prefeito do município. Dizer para vocês que a ciência voltou. Como bem disse o reitor, mais de 90% da produção científica brasileira se dá nas universidades e nos institutos de pesquisa. Por isso, nós não consideramos as universidades espaço de balbúrdia. Muito pelo contrário, consideramos espaço de excelência e de produção do conhecimento. E a demonstração disso não é só retórica. O presidente Lula tomou como uma das suas primeiras decisões retomar o diálogo com as universidades. Está aqui meu querido prefeito comigo, reitor da Universidade Federal, que foi reitor da Universidade Federal de São Carlos, Newton, que foi prefeito na minha época. Nós sabemos o que significou a ampliação das universidades, das vagas das universidades públicas e das escolas de educação profissional. Um presidente que, embora nunca tenha cursado uma universidade de nível superior, foi exatamente o presidente que mais expandiu universidades nesse país, na história desse país. Não é retórica, porque uma das primeiras medidas foi exatamente receber os reitores das universidades, os reitores e reitoras, e também dos institutos de educação profissional no Palácio
do Planalto para demonstrar o seu compromisso com aquilo que é estruturante para qualquer projeto de nação desenvolvida, que é o fortalecimento da educação, da ciência e da tecnologia. Não é retórica, porque também nos primeiros 100 dias o presidente Lula reajustou as bolsas da CAPES e do CNPq. Há 10 anos congeladas. Não é retórica, porque o presidente da República resgatou o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, que simplesmente, o inominável, fez simplesmente uma atitude criminosa contra a ciência brasileira, como nós assistimos na Covid, que o mundo todo correu para poder garantir a vacina, que o mundo todo correu para garantir equipamentos, máscaras, para poder garantir respiradores. E o que nós vimos foi um negacionista à frente do país e que não só agiu dessa maneira contra a ciência e contra a salvação da vida do povo brasileiro, como nós tivemos um segundo pior resultado no mundo em mortes por Covid. A velocidade da doença, na letalidade, na mortandade, foi um fenômeno mundial. E nós aqui tivemos que garantir, através do SUS, dos heróicos e heróicas que fazem o SUS no Brasil, a resistência a essa situação. Mas não só, foi Butantan e foi a Fiocruz, em convênio com a AstraZeneca da Oxford, e em convênio com a Coronavac chinesa, que garantiu e salvou a vida dos brasileiros e brasileiras. Mas o resultado do negacionismo é que voltou o sarampo, voltou a poliomielite, e por isso que nós estamos, como está fazendo a ministra Anísia, em cadeia nacional, retomando, por decisão do presidente Lula, uma grande campanha de vacinação do povo brasileiro, porque isso é um legado. É uma cultura no Brasil que nós temos que retomar com muita força. Mas eu termino dizendo que quando o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, o que aconteceu foi uma tentativa de matar por inanição o fomento da ciência e tecnologia no Brasil. Nada mais, nada menos, o ex-presidente queria reter esse fundo até 2026, contingenciar o fundo. A decisão do presidente Lula foi deixar cair a medida provisória em fevereiro por decurso de prazo e imediatamente mandou um projeto de lei de abertura de crédito suplementar para garantir a recomposição integral do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, que agora vai financiar os laboratórios que a gente viu aqui, que já financia, não é isso, reitor? E que nós vamos simplesmente ter agora 10 bilhões de reais para a ciência e tecnologia do Brasil. O Brasil voltou, a ciência voltou, viva o povo brasileiro, viva as universidades do Brasil. Com a palavra, ministro da Educação, Camilo Santana. Bom dia. Bom dia. Com a minha primeira saudação, eu queria cumprimentar e pedir uma forte salva de palmas para vocês, estudantes aqui da universidade, que é a razão da existência desta instituição. E a minha segunda saudação, eu queria também cumprimentar aqui todos os professores e servidores administrativos que fazem essa universidade. E queria cumprimentar ele que me convidou com a nobre missão de liderar a educação pública desse país, mas que foi o maior presidente da história desse país, que mais investiu em universidades federais e na educação superior, nosso querido presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.
Queria cumprimentar a primeira-dama, Janja Lula da Silva, em nome de todas as mulheres. Tá famosa, viu, Janja? Queria cumprimentar ele que, para mim, foi o maior ministro da educação desse país, nosso querido ministro Fernando Haddad. Eu digo isso por mérito dele, pela dedicação e pelo trabalho do ministro Haddad, que tem uma missão importante de conduzir a economia desse país, mas também por dizer a ele, porque como ele foi ministro da Educação e está no Ministério da Fazenda, com certeza ele vai ajudar muito a educação pública desse país e vai ajudar muito o Ministério. E já tem ajudado, viu, Haddad? Obrigado. Vou cumprimentar a minha colega, ministra de Estado da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, os ministros aqui presentes, Luiz Marinho, do Trabalho, a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, o ministro do Estado dos Transportes, Renan Filho, o ministro de Estado dos Portos e Aeroportos, Márcio França, o ministro do Estado do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, a quem agradeço a contribuição nas emendas parlamentares que ajudou essa universidade, ao ministro Alexandre Padilha, também deputado federal, que ajudou a universidade. Cumprimentar aqui o nosso magnífico reitor, Dácio Mateus. Em seu nome, reitor, queria cumprimentar todos os ex-reitores aqui das universidades, cumprimentar o prefeito Orlando Morando, prefeito de São Bernardo do Campo, como também o prefeito Marcelo de Mauá, aqui presente, e o prefeito já esteve comigo lá no Ministério, o prefeito Felipe, que é aniversariante de hoje, prefeito de Diadema. Cumprimentar o senador da República, Jordano, aqui presente. Cumprimentar a secretária executiva da Casa Civil, Miriam Belchior. Cumprimentar as minhas secretárias do MEC, Denise Carvalho e Helena Sampaio. Cumprimentar também a vice-reitora, Mônica, aqui presente. Me permita cumprimentar aqui os deputados federais, Arlindo Chinaglia, Ivan Valente e Alencar Santana e o Marcelo Lima, que contribuíram muito. Uma salva de palmas para eles, que colocaram emendas individuais e de bancada para ajudar a conclusão dessa obra. O Vicentinho, uma salva de palmas para o Vicentinho. Vicentinho, me perdoe, Vicentinho, é porque não estava aqui. Bom, cumprimentar o Moisés, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em nome dele todos os movimentos sociais e sindicais aqui presentes. Mas a minha palavra aqui hoje, da alegria de estar aqui hoje, aqui nessa universidade, primeiro é para dizer do sentimento, presidente, do que significa a importância de uma universidade quando é implantada, quando é instalada numa cidade, numa região, porque ela gera oportunidade e esperança para os jovens brasileiros. Aqui nós vimos uma fotografia inicial na apresentação do vídeo de uma aluna que estava aqui na época que o presidente deu a pedra fundamental dessa universidade. Hoje, 14 anos depois, ela se formou e fez um depoimento lindo aqui para o presidente, demonstrando o que significou para a vida dela essa universidade. Portanto, aqui nós conhecemos aqui a chefe de gabinete do reitor, que é filha de um metalúrgico, que hoje é doutora e que hoje trabalha na universidade. Aqui eu queria fazer uma salva de palmas. É isso, presidente. É isso que o senhor criou oportunidade de muitos jovens que puderem sonhar e ter esperança de uma educação superior. Infelizmente, nos últimos anos, nós atravessamos momentos difíceis da educação nesse país. Um ministério que foi omisso, principalmente nos momentos mais difíceis da humanidade, que foi o enfrentamento à pandemia. A ausência de uma política pública educacional
que protegesse a vida, que olhasse para as pessoas. Uma das primeiras medidas que o presidente fez ao assumir esse governo foi convidar todos os reitores e reitoras das universidades federais, institutos federais, para dar uma sinalização, para mostrar que esse governo tem sim um compromisso com a educação superior e com a educação pública desse país, porque a história do presidente Lula já mostrou esse compromisso, meu caro reitor. Depois, o presidente me determinou a recomposição de várias políticas públicas importantes da educação pública brasileira. Para vocês terem uma ideia, há 6 anos não havia recomposição da alimentação escolar nas escolas públicas desse país. Mais de 40 mil estudantes brasileiros, que há 6 anos não havia o reajuste da alimentação escolar nesse país. E nós, 40 milhões de alunos. Eu tinha falado 40 mil, foi? 40 milhões de alunos. E, infelizmente, ainda temos realidade, porque a fome voltou ao Brasil, o presidente Lula tirou o Brasil do mapa da fome, mas a fome voltou. E ainda temos realidade que, muitas vezes, a única boa refeição que uma criança faz ainda em determinadas regiões desse país é quando vai à escola. E o presidente Lula colocou só esse ano 1,5 bilhão a mais para garantir o aumento da alimentação escolar, porque esse é um dos compromissos para retirar novamente o Brasil do mapa da fome. Depois fez o reajuste das bolsas. Nós acabamos de ver aqui a apresentação de uma experiência liderada pelo Dr. João na área cardíaca, anos de pesquisa, investimentos importantes em ciência e tecnologia que essa universidade está fazendo, inovando. Portanto, há quase 10 anos nós não tínhamos reajuste das bolsas de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, de apoio à residência estudantil, e o presidente Lula colocou 2 bilhões de reais na CAPES para o reajuste e ampliação das bolsas para indígenas, para quilombolas, para as pessoas que mais precisam nesse país, que estão nas universidades. Depois nós encontramos, presidente, o MEC com 3.600 obras inacabadas e paralisadas só da educação básica. E o presidente, há 15 dias, lançou um pacto nacional para a retomada dessas obras, uma medida provisória, onde nós vamos garantir a entrega de todas essas obras em todos os 27 estados dessa federação, como também nós já temos discutido com reitores e reitoras, e eu quero aqui dizer à comunidade aqui desse campus, que nós vamos retomar todas as obras que foram paralisadas e inacabadas da universidade, serão retomadas e finalizadas por determinação do presidente Lula. Como também o presidente já sinalizou, e ele mesmo lançou com todos os reitores e reitoras a recomposição orçamentária das nossas universidades. 2,4 bilhões estão sendo repassados para universidades e institutos federais. Só aqui no ABC foi um aumento de quase 30% comparado com o ano passado. Eu sei que precisamos de mais reitor e reitoras, mas essa é uma sinalização do compromisso que o Brasil voltou a ter compromisso com a educação pública, gratuita e de qualidade para os estudantes e alunos desse país. E o presidente lançou um compromisso que ele tem com a educação básica brasileira. Porque, gente, hoje, do aluno que entra no ensino fundamental, apenas 64% das crianças que entram no ensino fundamental do Brasil concluem o ensino médio. Nós temos uma perda enorme de alunos, jovens e crianças que estão abandonando a nossa escola e é preciso a gente reverter esses números do Brasil. Um dos compromissos do presidente foi a ampliação da escola de tempo integral. E lançou recentemente um pacto nacional para que a gente possa ampliar as matrículas de tempo integral em todos os níveis, desde a creche ao ensino médio, para garantir que a nossa criança, que o nosso jovem possa ter a oportunidade de uma escola de qualidade, que tenha formação profissional, que possa passar o dia na escola, fazer as 3 refeições. Isso é fundamental, as evidências têm mostrado a importância de um tipo de escola como essa para o nosso país. E depois, agora no dia 12, presidente, no Dia dos Namorados, o presidente vai lançar um grande pacto nacional
Cadê a Janja, né? Mas no dia 12 o presidente vai lançar um grande pacto, porque isso, gente, é algo muito grave que nós precisamos reverter no Brasil. Nós fizemos agora uma pesquisa com 251 alfabetizadores e alfabetizadoras de todas as regiões do Brasil. E o dado, infelizmente, é que cerca de 60% das crianças do nosso país que concluem o segundo ano do ensino fundamental não conseguem ler e escrever nessa etapa do ensino fundamental. Isso é muito grave. Portanto, nós vamos lançar, construímos ao longo desses primeiros meses, com os secretários estaduais de educação, com governadores, com prefeitos, um grande pacto nacional, para que a gente possa, nos próximos anos, reverter e garantir que as nossas crianças brasileiras e o Ministério da Educação vai apoiar tecnicamente, vai apoiar financeiramente, vai apoiar do ponto de vista da governança dessa política, porque essa é uma das idades mais importantes da vida de uma criança na sua educação do ensino fundamental. Portanto, presidente, me sinto muito honrado de cumprir a missão que o senhor me deu. Estou muito feliz, reitor, de estar aqui entregando a obra de mais de 28 milhões e meio de reais hoje a esta universidade. E aqui queria mais uma vez agradecer a parceria, porque nos últimos anos, se não fossem as bancadas de deputados federais, se não fossem as bancadas de senadores ajudando as universidades, a gente sabe os desafios e os problemas que as universidades, institutos federais passaram nos últimos anos. E nós já estamos planejando, daqui a secretária Miriam, da Casa Civil, já estamos planejando os investimentos futuros, porque é importante planejar todas as ações do governo para os próximos 4 anos, até o final de 2026, não só da educação básica, mas de toda a educação do ensino superior aqui do nosso país. Portanto, eu quero encerrar as minhas palavras dizendo do compromisso do presidente, do nosso compromisso do Ministério com o ensino superior, com a universidade, porque somente através do investimento em educação nós possamos transformar um país livre, um país justo, que gera oportunidade para os nossos irmãos jovens e crianças desse país. Portanto, parabéns, presidente, parabéns à Universidade do ABC Paulista aqui em São Bernardo. Viva a educação e, mais uma vez, uma forte salva de palmas a todos que fazem esse campus. Um abraço. Neste momento, fará uso da palavra, ex-aluna da Universidade Federal do ABC, Lauri Liers. Estou um pouco nervosa, que é uma honra estar aqui com todos vocês e voltar aqui depois de 14 anos, quando eu falei com o presidente Lula, ia cumprimentar a primeira-dama Janja, e a produção que presente, o reitor, Dácio, a nossa vice-reitora, aos docentes também, e a todo o corpo de professores e funcionários aqui da instituição, e a todos vocês também, porque eu sou egresso do primeiro vestibular da UFABC, e eu sou aluna do ano de 2007, né? Na ocasião, eu tomei conhecimento da universidade através de um edital que tinha uma proposta totalmente inovadora, né? E com as disciplinas interdisciplinares, com uma formação interdisciplinar, e ver ali uma oportunidade de cursar o ensino superior gratuito e de qualidade. E me chamou a atenção também por ser uma opção, na época, por ser uma instituição de ter a preocupação de democratizar o ensino superior. Né? Então, isso foi muito marcante, né? Quando eu escolhi a UFABC e quando eu ingressei, né, aqui na instituição. E mais ainda porque o processo seletivo da instituição incluía, numa das prioridades, aqueles alunos provenientes do ensino médio público, né? Como foi dito aqui, como há uma defasagem e como existem muitos cidadãos, muitos jovens que já iniciam já com uma desvantagem, e isso já é um processo já que democratiza, né? Enfim,
prover um ensino, o acesso ao ensino superior, né? Então, isso foi muito marcante. Eu me graduei em bacharel em Ciência e Tecnologia, né? Eu sou graduada também em Engenharia Ambiental e Urbana. Em 2019, eu finalizei o mestrado em... Ai, desculpa, gente. Estou tremendo. De Planejamento e Gestão do Território. E por isso tudo, eu gostaria de agradecer imensamente aí ao presidente Lula e toda a sua equipe de governo e por tudo, né? Por tudo que foi estabelecido, por toda a estrutura que foi estabelecida para que eu naquela época pudesse me dedicar totalmente ao ensino, né? Eu fiz 2 iniciações científicas, eu participei de 2 projetos de extensão. Eu fui aluna que deu monitoria, enfim, eu vivi a universidade, também fui contemplada com as políticas afirmativas, com as bolsas, com a Bolsa Auxílio Moradia e tinha a parte da Bolsa Monitoria também, enfim, tudo isso propiciou essa ampla vivência aí de tudo que a instituição oferecia. Tá? Então, fica aqui o meu agradecimento, né, ao presidente e tudo que foi feito no seu governo, e fica também aqui a esperança, né, também, e de que os investimentos continuem, porque é muito importante um governo que invista em educação, em outras políticas públicas também, porque é um meio de construir uma sociedade mais equilibrada, mais equitativa, com menos desigualdades sociais e econômicas. Esse é meu agradecimento. E obrigada, gente. Obrigada, presidente. E é isso. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Alô, muito bem. Eu vou pedir licença para vocês. Vou pedir licença ao chefe do cerimonial, que sou chato pra cacete. Eu vou quebrar e vou chamar o Haddad aqui. Porque eu pensei que o Haddad ia falar. Porque o Haddad tem muito a ver com isso aqui. O companheiro Camilo certamente deve fazer. Foi convocado para ser ministro, para fazer mais do que o Haddad. Mas o Haddad foi o grande parceiro da construção de 19 universidades, de 175 campos, de quase 440 escolas técnicas. E o Haddad sabe o esforço que ele fazia para que a gente conseguisse liberar recursos da Fazenda para a gente fazer o que nós fizemos. Ele agora é ministro da Fazenda. E todo ministro da Fazenda quer sentar em cima do dinheiro. E eu queria que o Haddad desse uma palavra para vocês, não só porque ele merece, porque ele ajudou a fazer isso aqui, mas porque ele falando, ele se compromete a liberar mais dinheiro para o Camilo continuar investindo mais em universidade.
Bom dia. Queria cumprimentar o presidente Lula, a Janja querida, em nome deles cumprimentar os nossos colegas todos aqui no palco e vocês, dizer que é um orgulho muito grande sempre visitar o UFABC e ver. A gente até estava assustado na vinda para cá, o Camilo foi dando os números, porque quem viu nascer, como nós, né, do terreno, começar a construir prédio, a partir de um terreno baldio, quando você olha um terreno baldio, você fala, porra, vai demorar muito tempo. Só que quando você toma a decisão de fazer, você vai vendo a coisa crescer a cada ano. E mesmo em governos desastrosos, como esse que foi derrotado ano passado, você vê o parlamento, os nossos deputados e senadores resistindo e aportando recursos para ver aquele projeto ser, de alguma maneira, preservado. Hoje nós temos aqui 20 mil estudantes, praticamente. É uma coisa que, 15 anos atrás, 16 anos atrás, a gente sonhava com isso, queria que, inclusive, chegássemos nesses números muito antes. Mas é uma coisa muito interessante ver alunos de escola pública e da região e do Brasil. Aqui vem gente do interior de São Paulo, de outros estados, e ver essa universidade com a produtividade que ela tem. Uma das universidades mais produtivas do Brasil. Então, isso enche a gente de orgulho. E eu queria dizer para o Camilo, para o presidente Lula, que essa pegadinha, né, de me botar no Ministério da Fazenda depois de eu passar pelo Ministério da Educação, já rendeu frutos, porque a primeira providência que a gente tomou, ainda antes do presidente Lula assumir a presidência, antes da posse, foi aprovar uma PEC, chamada PEC da Transição. Os menos simpáticos chamavam de PEC da gastança, PEC não sei do quê. Mas o que ela visava, Camilo? Ela visava fazer o seguinte: quando caísse o teto de gasto, e houve uma previsão nessa PEC de que isso poderia ser feito por lei complementar, ou seja, não ia precisar de outra emenda constitucional. Quando caísse o teto de gasto por lei complementar, automaticamente, para o ano seguinte, a educação e a saúde recuperariam 100% do dinheiro surrupiado dessas duas áreas pelo governo Bolsonaro. Isso acaba de ser feito e o ano que vem a saúde e a educação vão restabelecer o piso constitucional de 88, 100%. E eu quero dizer, presidente Lula, que esse é o começo, porque nós temos que fazer essa economia crescer, porque é com o crescimento que você vai acomodando as pressões, legítimas pressões da sociedade, por serviços públicos de mais qualidade, por expansão da oportunidade. Então, quem acompanhou os mandatos do presidente Lula viu a entrega de tantos benefícios, e o que permite efetivamente a mobilidade social. Você não tem como mudar esse país tão desigual se não for por meio de políticas vigorosas, sobretudo na área da educação e da saúde. Então, a gente sabe o quanto isso é necessário e vocês continuam com aliado no Ministério da Fazenda. Não mudei de lado, só mudei de prédio, tá bom? Bem, compromisso firmado. Estou vendo uma placa ali por uma moradia estudante. Nós vamos fazer um programa chamado Minha Moradia, Minha Vida, para que os estudantes aqui possam ter um lugar aconchegante para dormir. Bem, eu quero cumprimentar o companheiro Fernando Haddad, o nosso companheiro Renan Filho, que é o nosso ministro do Transporte, o nosso companheiro Márcio França, ministro de Aeroportos e Portos, ex-governador de São Paulo, ex-prefeito de São Vicente, o companheiro Luiz Marinho, ex-pintor da Volkswagen, ex-metalúrgico, ex-presidente da CUT, ex-prefeito de São Bernardo do Campo e agora deputado federal e agora ex-deputado e ministro do Trabalho, a nossa querida companheira Luciana Santos,
ministra da Ciência e Tecnologia, a companheira Cida Gonçalves. Cadê a Cidinha? Está aqui. A Cida, para vocês saberem, a hora que eu sair daqui, ela vai ficar aqui junto com a Janja, que vai ter um debate com as mulheres aqui. E é importante vocês saberem que ontem à noite o Senado aprovou finalmente a lei da igualdade salarial entre homens e mulheres. Nosso querido Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o nosso querido Alexandre Padilha, das Relações Institucionais da Presidência da República, o senador Jordano, em nome de quem eu não conhecia bem o Jordano, mas o Jordano é senador porque morreu um senador e ele assumiu. Ele já disse: ô Lula, estamos juntos aqui. O nosso querido Suplicy, que está aqui, ex-senador. Eu não tenho a nominata, e é sempre difícil quando você não tem nominata você citar nome de pessoas, porque você pode esquecer algumas pessoas. Mas eu estou vendo aqui o Suplicy, eu estou vendo o companheiro Alencar, nosso deputado federal, que ajudou muito essa universidade, o nosso querido e sempre guerreiro Ivan Valente, o nosso querido Arlindo Chinaglia, o nosso querido Vicentinho, o nosso Gomes de Mauá, o nosso prefeito Marcelo, o nosso prefeito Felipe, nosso prefeito Orlando Morandi, nosso... Hein? É que quando a gente não tem a nominata é sempre difícil, mas eu queria aproveitar e dizer para vocês que a primeira grande emoção que eu senti hoje foi quando o helicóptero parou no estado da Vila Euclides. Os mais velhos, ou os que estudaram um pouco, sabem o significado do estado da Vila Euclides na redemocratização desse país, na politização da classe trabalhadora e na chegada aonde nós chegamos. Acho que não tudo, mas quase tudo aconteceu no estado da Vila Euclides. Eu estava vendo uma trave ali, e eu lembrava que aquela trave era o lugar do palanque, era o lugar das grandes assembleias que nós fizemos. E depois eu fiquei muito alegre, porque quando eu vim receber o título, doutor honoris causa aqui, eu recebi o título da mão de 2 jovens, filhos de 2 trabalhadores metalúrgicos que militavam no sindicato no tempo das greves. Então, eu agora estou vendo aqui na minha frente o companheiro Moisés, que depois de 20 anos assumiu meu lugar na presidência do sindicato. Eu quero que você tenha a mesma sorte que eu tive. A mesma sorte que eu tive, porque o sindicato foi efetivamente o que mudou a minha vida e a vida de muita gente. Mas, companheiros e companheiras, eu tinha trazido um discurso para ler e resolvi não ler discurso porque não cabe. Eu queria primeiro falar um pouco. Eu estou vendo 10 câmaras de televisão. Não sei nem se são neutras, se são amigas, inimigas, se são nossas adversários. Mas eu acho que é importante as pessoas saberem o significado dessa universidade, magnífico reitor. Se você soubesse que eu acho bonito falar magnífico reitor, poderia, ao invés de excelência, me chamar de magnífico presidente. Mas, agora eu gostei. Mas deixa eu falar um pouco para a imprensa. As pessoas precisam saber que essa universidade aqui, ela era um sonho. Porque eu era presidente do sindicato, eu viajava muito o Brasil, e eu não conseguia entender como era que a região mais industrializada do Brasil
em que tinha uma parte da classe trabalhadora mais bem formada desse país, não tinha acesso a uma universidade federal. Não tinha São Bernardo, não tinha Santo André, não tinha Diadema, não tinha Santos, não tem Mauá. Mauá não tem porque não quiseram, porque eu queria comprar um terreno, mas o terreno lá estava envenenado, tinha alguma coisa que não podia fazer. Tem Diadema, tem Sorocaba, e tem outros estados que nós fizemos, muitas, porque era preciso a gente dar um salto de qualidade. Porque não existe nenhuma experiência no mundo de um país que cresceu e se desenvolveu sem antes investir na educação. Então, se a educação é a base de tudo, eu tomei uma decisão de que no nosso governo, quando se fala em fazer universidade, se fala em fazer uma creche, se fala em fazer uma escola de ensino de tempo integral, a gente não pode mais utilizar a palavra gasto. A palavra tem que ser investimento. É uma inversão que nós precisamos fazer em tudo que a gente faz. Porque a elite dominante desse país, tudo que é benefício é gasto. Tudo. A saúde é gasto. A saúde é um baita do investimento, porque todo mundo sabe o quanto custa uma pessoa doente aos cofres do Estado. E quanto pode produzir, trabalhar e aprender uma pessoa que está com plena saúde. Então, por que essa história de dizer que eu vou colocar dinheiro para cuidar de um companheiro que se machucou? É gasto. Não, é investimento. Eu tenho que recuperar aquele cidadão para estar 100% saudável para o mercado de trabalho, para o mercado de ensino. Então, eu não posso ficar utilizando o que é gasto. Vai fazer uma creche, é gasto. Vai fazer uma escola profissional, é gasto. Vai fazer... Tudo é gasto. Não. Então, nós temos que tratar que tudo isso é investimento. Gasto é a gente pagar 13,75 por juro para o sistema financeiro desse país. Isso é gasto. Isso é gasto, o governo com o PT, sabe, de tudo que ele produz, 13,75% para pagar de juro. Isso é gasto. O restante é investimento. E quanto mais saudável, quanto mais educada, quanto mais preparada, mais o país vai crescer. E essa universidade é resultado desse pensamento. Vocês sabem que as aulas aqui se iniciaram em setembro de 2006, com apenas 50 professores. Eu não estava aqui ainda, Walter. E com 500 alunos. Na época, ainda não havia campo da universidade. 8 anos depois, isso aqui já contava com 552 professores, praticamente 7 mil alunos, 26 cursos de graduação, 21 de pós, 2 campi próprios e 100 mil metros quadrados na área construída. A Universidade Federal é a única universidade federal brasileira com 100% de professores doutores. Isso não é pouca coisa. Vocês sabem que as 3 primeiras turmas daqui fizeram vestibular. Mas depois, já no primeiro processo seletivo, a Universidade Federal reservou metade das vagas para alunos vindos de escolas públicas com proporcionalidade para negros e indígenas. É outra grande coisa extraordinária. No primeiro semestre de 2014, a instituição passou a reservar 5% das vagas para pessoas com deficiência. E mais, eu estou querendo que a imprensa resista, e mais. Agora, também, há cotas para refugiados. E solicitantes de refúgio, além de pessoas transgênero. A partir de 2010, a seleção de estudantes passou a ser feita exclusivamente pelo Enem.
Naquele ano, a Universidade Federal do ABC passou a oferecer um curso preparatório gratuito para alunos da rede pública. A instituição mantém a nota máxima no mais recente Índice Geral de Cursos, o IGC do MEC, para o ano de 2021, divulgado em março. O IGC, avalia fatores como infraestrutura, corpo docente e nota dos formandos no Exame Nacional de Desempenho do Estudante. Em poucos anos, a Universidade Federal do ABC alcançou um desenvolvimento em pesquisa que universidades como a USP e a Unicamp levaram décadas para conquistar. Em apenas 3 anos de funcionamento, a Universidade Federal do ABC foi projetada no primeiro time de universidades brasileiras na área de nanotecnologia pelo edital de bolsistas em produtividade e em pesquisa do CNPq, o concurso mais concorrido do Brasil. Em março de 2007, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do MEC aprovou 10 dos 11 pedidos da Universidade Federal fez para a abertura de curso de mestrado e doutorado. Nunca antes, na história das universidades, nunca antes a CAPES tinha aprovado de uma só vez a abertura de tantos cursos de pós-graduação em uma mesma instituição. Em 2011, eu estou dando isso aqui, porque isso aqui também vocês não sabem, porque isso aqui também não é publicado, isso aqui não sai na fake news, isso aqui não sai na notícia boa, isso aqui não dá no Jornal Nacional, isso aqui não dá no Jornal da Record, isso aqui não dá na Bandeirante. Então está dando pelo repórter Lula. Em 2011, a Universidade Federal do ABC foi a única universidade do país com fator de impacto em publicações científicas acima da média mundial. A Universidade, Borges, presta atenção, Modesto, desliga o celular. Eu estou falando com você agora. A Universidade Federal oferece estágios em mais de 100 empresas, incluindo várias delas, IBM, Nestlé, Organizações Globo, General Motors, Ford, Siemens, Honda, Tum, sabe, Pirelli. Mas a Universidade do ABC e o desenvolvimento regional de industrialização. A Universidade Federal do ABC e o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC firmaram uma parceria em prol da reindustrialização do país. É o projeto chamado Reconversão Industrial no Grande ABC, diagnóstico, capacitação e plano de implementação na região, que promove ações de pesquisa e capacitação. A meta é fortalecer a capacidade da região de atrair investimentos, gerar empregos, desenvolver tecnologia e inovação e ampliar os níveis de competitividade. Assessora, presta atenção. Outras parcerias estratégicas são desenvolvidas com o consórcio intermunicipal do Grande ABC Prefeitos, composto pelos municípios de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Aliás, se vocês não sabem, a nossa presidenta da Caixa Econômica era de Rio Grande da Serra, chegou até a ser vice-prefeita em Rio Grande da Serra, agora mora em Santo André. É muita mulher. Em abril, o reitor da Universidade... Não, em abril, o magnífico reitor da Universidade Federal do ABC, Dácio Mateus, e o secretário executivo do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Mário Reale, assinaram o convênio para estágio de alunos da instituição na entidade. Também é discutido o apoio da universidade para projeto de Sistema de Informações Geográficas
do Grande ABC. O projeto tem como objetivo criar uma base de dados geoespaciais para planejamento e gestão dos serviços públicos oferecidos à população. Acabou? Acabou. Acabou. Bom, eu queria dar essas informações porque nós vivemos numa fase no planeta Terra em que tudo que é ruim tem mais destaque do que tudo que é bom. O ódio tem mais destaque do que o amor. A raiva tem mais destaque que a paciência. A ignorância tem mais destaque do que a sabedoria. Então, eu li aqui porque o que essa universidade significa para o Brasil. E quando nós inauguramos essa universidade, eu saí daqui falando para o Haddad. Eu sonho que essa universidade do ABC logo, logo vai se transformar na universidade mais importante do país, inclusive batendo a nossa querida UFSS. Se a UFSS não quiser ser ultrapassada, que invista mais para que a gente possa, sabe? Meu sonho, reitor, meu sonho é que quando houver um estudo a nível internacional de quais são as 100 maiores universidades, a gente não esteja na 100ª posição. Que a gente trabalhe, se dedique, para a gente estar na 10ª posição entre as 100 universidades mais importantes do mundo. Nós temos material humano para isso. Temos material humano, tanto no corpo docente, quanto nos funcionários e nos alunos. É importante vocês terem clareza que o Brasil que a gente quer, a gente constrói. O que a gente precisa é projetar na nossa cabeça o que a gente quer. E ninguém pode achar que tem coisa impossível. A única coisa impossível para quem é cristão como eu é Deus pecar. O resto, tudo é possível. Basta a gente querer. Então, esse país está recém-saído de um furacão. Esse país parece que passou por aqui uma praga de gafanhoto e tentou destruir tudo o que a gente tinha. Nós estamos há 6 meses reconstruindo todas as políticas públicas que nós levamos 13 anos para fazer. Eles conseguiram destruir em 4 anos ou 6 anos. E agora nós já começamos a refazer quase tudo. As políticas vão voltar melhor. O Mais Farmácia vai voltar melhor. O Luz para Todos vai voltar melhor. O Bolsa Família vai voltar melhor. A educação vai voltar melhor. Porque nós não vamos deixar de fazer investimento. Vocês viram o que eu dizia. Nós vamos abrasileirar o preço da gasolina. Não havia nenhuma razão para o preço do combustível no Brasil ser ligado ao preço internacional. Não havia. E ainda não foi feito tudo o que fazer. E nós vamos ter que recuperar esse país. E a gente não vai recuperar sozinho. É importante vocês saberem a correlação de força no Congresso Nacional. A esquerda toda tem no máximo 136 votos. Isso se ninguém faltar. Ou seja, mas nós, para votar uma coisa simples, precisamos de 257. Então, de 136, faça uma conta aí e veja quanto falta. E para aprovar uma emenda constitucional, é maior ainda o número de deputados que nós precisamos. Então, é preciso que vocês saibam o esforço para governar. É importante que vocês saibam que não é só ganhar uma eleição. Você ganha uma eleição e depois você precisa passar o tempo inteiro conversando para ver se você consegue aprovar uma coisa. Ontem a gente corria o risco de não ter aprovado o sistema de organização do governo que nós fizemos. E aí, você não tem que procurar um amigo, não estava lá o Vicentinho para eu conversar, porque ele já é voto nosso. Você tem que conversar com quem não gosta da gente. Você tem que conversar com quem não votou na gente.
Você tem que conversar com as pessoas que estão... Ô, Zé Vicente, você está aqui. Então, é um esforço. E eu posso dizer para vocês, eu hoje, aos 77 anos de idade, completei 1 ano de casado, dia 18 de maio, tá? Eu sou muito mais otimista. Olhe bem nos meus olhos, que eu sempre digo que quando a gente está falando a verdade, tem que olhar no olho da pessoa, não na boca da pessoa. Eu quero olhar para vocês, eu estou mais otimista do que eu estava no primeiro mandato. Eu estou mais otimista de que o que aconteceu nesse país serviu de lição para a gente saber que a democracia não é pouca coisa. Que a democracia é um valor, sabe, que não tem tamanho. Tal é a importância do exercício da democracia. E nós precisamos saber exercitá-la. Eu digo sempre, para vocês que são jovens, que a democracia mais exemplar é o casamento. Porque quando você casa, se você quiser viver bem e ter um casamento duradouro, você vive o casal, um fazendo concessão para o outro. Aí, quando você tem filho, o casal faz concessão para os filhos e os filhos fazem concessão para vocês. Se não fizer concessão, vocês se matam dentro de casa. Imagina quando o moleque quer comer 2 bifes, só tem um para cada um. Imagina quando o marido quer ver o jogo e a mulher quer ver a novela. Ou seja, eu compro 2 televisões ou alguém vai ter que ceder. Então, eu queria dizer para vocês que serão, e eu espero que sejam os futuros dirigentes políticos desse país, que esse país será exatamente aquilo que a gente pensar que ele vai ser. Eu jamais imaginei que alguém nesse país ia ter orgulho de dizer que gostava de ver tortura. Eu jamais imaginei, depois da luta que nós fizemos, depois de combater um regime militar durante 23 anos, eu jamais imaginei que a gente ia ter de volta o fascismo nesse país, como a gente tivemos nos últimos 4 anos. Jamais imaginei que as pessoas iam transmitir tanto ódio, que as pessoas iam ter tanta impaciência, que as pessoas iriam contar tantas mentiras. Não é possível. E quem é que pode mudar isso? Vocês. Não tem ninguém que possa mudar, a não ser vocês. Vocês têm celular na mão. Você pode utilizá-lo para coisa boa ou para coisa ruim. Não é isso? Eu, por exemplo, tenho uma bronca no Moisés, eu ia começar a falar, o cara já pegou o celular. Para ver o quê? Devia ser uma piada que tinha aí, ou alguma coisa que não era tão importante. No reunião do PT, eu fico puto quando eu estou falando que as pessoas pegam o celular para ficar escrevendo, para ficar vendo notícia, sabe, que não tem nenhuma importância. A gente não precisa ver aquilo que a cabeça da gente não consegue processar. O que eu tenho que saber que um golfinho morreu na Antártica? Então, companheiros, nós temos que utilizar. A coisa fantástica da internet é que ela permitiu que o ser humano não só ouvisse as notícias, ela permite que a pessoa interaja, que as pessoas respondam aquilo que ela vê. E a gente pode fazer isso por bem ou por mal. Por enquanto, o mal está ganhando. Porque a quantidade de mentira que o bolsonarismo ainda conta todo dia na rede digital é uma coisa maluca. O que acontece na rede digital com o presidente Trump nos Estados Unidos é indescritível. Essa é uma guerra que nós temos que fazer. A famosa guerra entre o bem e o mal. Não precisa ser a guerra entre a esquerda e a direita, não. A guerra entre as pessoas de bem e as pessoas do mal. Quem gosta de democracia e quem não gosta. Quem pensa no futuro desse país e quem não pensa no futuro desse país. É por isso que eu estou otimista. É por isso que eu vou repetir para vocês o que eu digo todo dia. Pode olhar para mim, Zé. Pode olhar. Você é o cara mais duro que eu conheço na política. Pode olhar para mim. Eu tenho 77 anos. Estou com energia de 30 e tesão política de 20. Pode ter certeza disso. Esse país vai voltar a crescer. A gente vai estabilizar a economia desse país. A gente vai fazer crescer a massa salarial desse país. A gente vai assentar as pessoas que têm que assentar para produzir alimento nesse país.
A gente vai fazer o que tiver que fazer para melhorar a educação. Na segunda-feira, dia 12, é dia dos namorados, mas também é dia da abertura do Congresso da UNE, lá em Brasília. E a gente vai ter que lançar esse programa de garantir que o ensino fundamental seja a mola propulsora da qualidade da educação que a gente quer para o futuro desse país. Se a gente não leva a criança do fundamental bem educada, bem aprendida, o que ela vai fazer da vida? Então, eu só peço para vocês o seguinte: ajude-nos a fazer essa revolução do bem que o Brasil precisa. Não é o Lula que vai resolver, o Haddad, o Camilo, não é nenhum deputado sozinho, é a sociedade brasileira. Que sociedade que nós queremos? Porque hoje a gente vê amigos brigando com amigos por causa de qualquer coisa. Eu estou cansado de ver pessoas que falam para mim: eu não passo mais um Natal em família porque é briga toda hora. Eu briguei com meu cunhado, eu briguei com meu sogro, eu briguei com meu pai, eu briguei com a minha comadre. Que mundo é isso? O ser humano nasceu para viver em comunidade. A gente nasceu para ter uma relação química, tocar um no outro, se abraçar, se beijar, conversar. É isso que o ser humano tem que ser, gente. É por isso que nós somos o único animal inteligente, segundo dizem os que conhecem da espécie humana. Então, companheiros, a educação é apenas parte disso. Porque não é só a educação que faz isso, porque senão não tinha tanta gente com diploma universitário votando na extrema-direita nesse país. Né? Então, a educação, ela dá o caminho, ela dá a luz. E esse país teve uma elite que nunca quis que o povo brasileiro se formasse. Nunca quis. Se tem uma elite que nunca desejou que a gente estudasse, era a elite brasileira. Eu vou terminar dizendo para vocês: estudem e veja que em 1554 já tinha a Universidade de São Marcos, no Peru. E a primeira universidade no Brasil foi em 1920. E não foi feita porque alguém queria fazer para ajudar o povo brasileiro. Foi feita porque o rei da Bélgica vinha ao Brasil. E o rei só viajava se recebesse título de doutor honoris causa. E aí criaram a Universidade do Brasil. Pegaram toda a faculdade que tinha, montaram a universidade e criaram. Então significa que nós temos quase 500 anos de atraso dos nossos irmãos da América Espanhola. É por isso que eu mesmo, sem ter diploma universitário, coloquei na minha cabeça a ideia de que a gente iria fazer uma revolução educacional nesse país. E vamos fazer. Porque cada real que a gente investe na educação, eu tenho certeza que volta milhares de reais para os cofres desse país, para ajudar a gente a cuidar da vida do nosso povo. Por isso, meus queridos companheiros, estudantes, professores, funcionários, trabalhadores, políticos, deputados, senadores, sabe? Eu quero dizer para vocês, o Brasil será o que vocês quiserem. Se vocês quiserem um Brasil democrático, um Brasil alegre, um Brasil humanista, está na mão de vocês construir. Se vocês quiserem que os brasileiros, ao invés de ser humanistas, que têm o sentimento, que têm o paixão, que têm amor, sejam efetivamente massa de manobra, sabe? A gente não vai ser nada na vida. Então, ajude-nos, porque nós temos muita luta para fazer pela frente. Eu quero ter esses próximos 3 anos como os 3 anos mais importantes da minha vida. Esse mandato meu é a coisa mais importante que eu tenho que fazer na vida. É provar outra vez ao povo brasileiro que um torneiro mecânico, sem diploma universitário, vai consertar outra vez esse país para o povo brasileiro. Obrigado, um beijo no coração de vocês e até a próxima visita.
Senhoras e senhores, está encerrada esta cerimônia. Uma boa tarde a todos.